Olá, glória a Deus, aleluia. Hoje eu quero fazer um comentário pequeno acerca do verso 36 em diante de Mateus 26. Amém? Vou estar com você novamente. Não esqueça de, quando visitar a nossa página lá no YouTube, deixar o seu like, dar o seu joinha. Ajuda-nos a levar avante a palavra de Deus. Hoje a internet está abarrotada disso, mas cada um com o seu jeito, cada um na sua forma, cada um como Deus permite. Amém? Eu estou novamente aqui no meu quartinho de hóspede e hoje é uma manhã bem fria, mas é bom demais estar com você. Amém? Deus abençoe você, receba o meu abraço, receba a paz do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo e que Ele te abençoe grandemente. Amém? No verso 36 a seguir, do capítulo 26, diz assim, seguiu Jesus com seus discípulos, chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes, assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Agora veja o verso a seguir. Levou consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-lhe, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo, a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Meus amados, na parte B do primeiro versículo 33, ele disse, vou ali para orar. Na parte B do verso 38, ele diz, vigiai junto a mim. Amém? Deixa eu fazer um pequeno comentário com você. Na nossa atualidade, a igreja está dormindo assim como dormiu esses 3 discípulos de Jesus. Por 2 vezes ele mencionou, vou ali e vocês permanecem aqui. Ele estava dizendo, em outras palavras, eu vou para o Pai e vocês permaneçam junto comigo. Não desanima. Depois ele repetiu, vigiai comigo. Eu já tenho falado muitas outras vezes que as igrejas estão abarrotadas de gente e centenas de líderes, entre aspas, espiritual, extorquindo as igrejas, porque hoje a visão mundial das igrejas, dinheiro. Tira o dinheiro desses grandes líderes aí para você ver o que acontece com ele. Não estamos aqui para falar mal de ninguém. Estamos aqui para falar da Bíblia, né? Esse é o objetivo. Então, meu irmão, como Jesus disse, espera firme em Jesus Cristo. Se você não conhece Jesus Cristo, corre atrás, vamos conhecê-lo. Se você não tem assunto para começar, começa parado, assim como Jesus fez diante do seu julgamento ali na frente de Pilatos. Mantenha o seu coração firme na pessoa, no nome de Jesus Cristo, e busque. O Espírito Santo vai interceder por você. Deus vai falar com você. Não há outro caminho, meu irmão. A morte virá. Assim como veio para Jesus enquanto ele estava na matéria, veio para todos os discípulos, veio para todas as pessoas que antecederam os nossos dias e virão para nós também. Mas Jesus Cristo é a nossa esperança. Ele é a nossa luz. Ele é o caminho que devemos seguir. É a Ele que devemos buscar. A Ele que devemos interceder, ou seja, suplicar. Está me entendendo?
Eu não sei se por muito sono ou se por conforto demais, né? Mas a igreja está adormecida. A maioria das pessoas estão adormecidas. Adormecida. E isso é muito triste. Eu era menino quando aceitei Jesus Cristo nos anos 75, 74, acho. 78, 4 anos depois cheguei na igreja. Mas como todo menino, meio sem direção, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma base, sem nenhuma experiência, eu fui caminhando. E entre as grandes boas obras bem feitas pela igreja, eu conseguia ver a maioria das obras má feitas. Falta de responsabilidade, a falta de ética, falta de conversão, falta de paz, falta de união. Eu via. E aquilo de certa forma me entristeceu muito. Porque quando eu me colocava diante da Bíblia, quando eu me propunhava a ler, a estudar, eu via que grande parte daquilo que eu enxergava na Bíblia não era o que eu enxergava na igreja, certo? Porém, a Bíblia é a parte espiritual, é a palavra de Deus falada e escrita na forma correta e perfeita. Embora algumas traduções não tragam o verdadeiro sentido das versões na qual ela foi escrita, que é o hebraico, o aramaico, né, o grego. Mas com bom gosto os tradutores tentou, da melhor forma possível, explicar para nós. E o tempo foi passando, e eu fui caminhando. E, como sempre, eu vivi experiências, como sempre, porque eu sei que acontece com todo mundo, comigo não foi diferente, experiências amargas, que me levou a entender que o fato de ter ido para a igreja, os meus problemas haviam aumentado. Essa é uma concepção diabólica, mas ela existe, está aí na cabeça de todo mundo. Às vezes nós pensamos que o fato de nos levar para a igreja, os nossos problemas cessarão, né? Errado. Aí é que os problemas amontoam, porque você vai levantar uma bandeira. Como assim, pastor, levantar uma bandeira? Quando você levanta uma bandeira que identifica o lado que você está. Hoje no Brasil, a bandeira do Brasil, ela virou sinônimo de... Como é mesmo o nome do nosso presidente? Bolsonaro. Ela virou sinônimo, ou seja, ela representa exclusivamente o Bolsonaro. No meu carro eu tenho uma bandeira do Brasil, mas é assim, as pessoas olham para a bandeira e já chamam a gente de bolsonarista. Eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro não, tá? Longe de mim isso. Eu entendo que a bandeira do Brasil representa a pátria que eu amo e não Bolsonaro. Bolsonaro, assim como qualquer outro, é homem e sujeito a todas as necessidades e situações, como eu e você. Certo? Então, quando você vem para a igreja e você assume esse lado cristão, de hoje em diante sou um homem convertido e quero viver na presença de Jesus Cristo, meu irmão, o PT vem para cima de você. Ou o PT não. Não é o PT não. É o seu inimigo espiritual chamado Lúcifer. Porque Lúcifer entende que a partir daquele momento você se rebelou, dando a entender que você é o cara. Você aguenta paulada, você aguenta sofrer, né? Já que você botou a cara a tapa, então vamos ver se você aguenta. Aí ele vem para cima. Tá entendendo? Jesus Cristo disse assim, ó, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Exatamente por isso, porque ele sabia que a partir do momento que você se declarasse cristão, ou seja, desejoso de estar com Cristo, o inimigo viria. Mas a única ferramenta que você tem, eficientíssima, que o diabo não resiste, é o maior escudo, é resistir ao diabo. Agora, meu irmão, se pela tua cabeça passar a hipótese de desistir, o diabo toma conta de você.
Então você entendeu a mensagem de Jesus Cristo, está disposto a viver com Cristo, meu amado? Renuncia ao mundo. E não fica dormindo como hoje a maioria das igrejas faz. Eu falo para você porque estou em igreja constantemente e eu gosto de visitar uma e outra. A gente vê vários assim comportamentos e postura, né, espontânea. E a maioria das pessoas, quando você sonda a vida dela, ou seja, aquilo que ela diz que é, com aquilo que ela faz, o comportamento dela, não há coerência. Então você entende que verdadeiramente não há conversão. Há uma disposição para falar, há uma disposição para... Ou seja, aquele objetivo assim, de traçar um caminho com uma imagem, porém, uma personalidade diferente. Tá me entendendo? Assim como fazem os políticos, eles chegam agora na época de campanha, eles falam, eles abraçam a gente, eles fazem promessa de todo jeito, certo? Mas aí você vota nele e ele se elege. Quando ele chega lá, você acha que ele lembra de alguma promessa? Você acha que ele lembra de você? Nunca mais. Nunca mais. Mas no nosso caso, uma vez que nós entendemos que Jesus Cristo é a nossa bandeira, Jesus Cristo é a nossa salvação, é o penhor da nossa vida, é o Senhor da nossa vida, é Ele quem verdadeiramente nos criou, nos sustenta, nos leva, nos faz viver e vai nos levar de volta para a glória de Deus, junto dEle. O diabo, em hipótese nenhuma, esquece de você e nem vai te deixar. Mas não se preocupe, ele não pode fazer nada contra você, exceto te enlouquecer, né? Se você der ideia para ele, se você der ouvido para ele. Mas na pessoa de Jesus Cristo, meu irmão, eu vou pedir para você, assim como ele disse para Pedro e para os filhos ali de Zebedeu, ficai firme, vigiai comigo, orai comigo. Eu vou ali. E no bom português, ali é um caminho curtinho, a distância de uma pedra. Mas nessa distância pequena, enquanto ele orava lá, os discípulos aqui dormiram, adormeceram. E Jesus Cristo está exatamente ali, para onde ele foi. E todo mundo está adormecido. Todo mundo. Nenhuma época na vida se houve tanto cumprimento de profecias, todos os mistérios da Bíblia se cumprindo, acontecendo, e as pessoas não acordam. Não acordam. Triste, né? Eu acho que mais perto que nunca estamos de um fim, de um colapso mundial. E a igreja do Senhor está como Pedro ali, e os dois filhos de Zebedeu, dormindo. Enquanto ele chorava, ele orava, ele gemia, eles dormindo. A igreja hoje está dormindo. Em meio a tantas pregações, de tantos jeitos, tantas formas, tantas exposições da palavra de Deus, toda a igreja adormeceu. Uns adormecem porque acreditam que está salvo e não precisam mais fazer nada. Outros adormecem porque não conseguem reagir, fazer nada. Outros adormecem porque não conseguem ver nada. Eles não veem, entende? Eles ouvem, mas não vê. Ouvem falar de Deus, mas não vê nada. Amém? Meu irmão, a mim Deus tem mostrado tantas coisas. Tantas coisas. Eu às vezes tenho um certo receio de falar. Porque falar de vida espiritual é muito sério. Até porque você começa a revelar aquele segredo, aquela intimidade sua com Deus para o mundo material. Está me entendendo? Você começa a revelar a sua intimidade com Deus para o mundo. E existem muitos assuntos que você não pode revelar. Meu irmão, minha irmã,
Você vai falar do seu cônjuge, tudo que vocês fazem? Não pode falar. Todo mundo sabe como é a vida de casal. Umas é verdadeiramente construída de amor e harmonia e paz, e outras é um misto, né? De um pouco de cada coisa. Outras não tem nome. Mas é assim, são assuntos que não se fala, não se revela. A sua intimidade com Deus você não revela, você vive ela. Assim como eu estou te fazendo, assim como eu estou te falando. Falando da pessoa de Jesus Cristo, falando da salvação. Vou te falar parte do que Deus me mostrou essa noite, essa madrugada, porque a minha grande preocupação e o meu assunto quase está sempre relacionado à igreja prostrada. A igreja está vivendo isso. Eu não diria apostatada, mas uma igreja prostrada. Amém? Meu irmão, minha irmã. O mundo espiritual, ele é tão grande, muito grande. Nós vivemos emergido em um mundo espiritual que você não faz ideia. Nós somos a razão de uma guerra espiritual. Somos espírito na carne. Somos espírito que pertencemos a Deus, criado por Deus na carne. E somos o objetivo, somos a razão de uma guerra espiritual. Guerra essa pleiteada por Satanás. Ele não quer deixar que ninguém alcance a Deus. Tão somente porque ele quer você para ele. Então ele apronta todas. E ele não mede esforços. Eu já falei sobre isso. Ele não mede esforços. Ele vai fazer tudo que for possível, tudo que tiver ao alcance dele, para desviar. E o pior, na maioria das vezes ele é sutil, gentil, inteligente. Na maioria das vezes ele vai fazer você entender que você é o cara, né? Que você é a pessoa certa, que você está no lugar certo. E não se engane, ele sabe das coisas. Ele vai induzir você a mergulhar num erro. E não tem maior erro para ser praticado pelo ser humano, principalmente o que deseja estar com Deus, que permanecer no erro. Porque toda vez que você comete um erro, você fica sabendo dele. Certo? Você pecou, você tem consciência. Não venha me dizer, não sabia, pastor. Sabia sim. Você tem consciência, sabia sim. A diferença é que você peca e a partir do pecado, a vergonha, ou seja, a preocupação física toma conta do seu coração. Aí a parte física toma conta do seu coração. E você se fecha. Esse pecado cria raiz. E o sol se põe sobre ele e vem um dia e outro. Ele criou raiz. Dias depois você peca de novo, porque você pecou e não aconteceu nada. Você fecha de novo. Ele cria raiz outra vez. Quando você vê, teu coração está cauterizado, abarrotado de pecado. Seu coração criou uma textura de aço em volta, que a palavra de Deus não entra mais. E o pior, na maioria das vezes você ainda continua falando de Deus, que é o que está acontecendo com as igrejas hoje e a maioria dos líderes. E eu já vi tanta coisa, mas tanta coisa, sabe assim, misericórdia. Mas deixa eu te dizer o que Deus me fez ver. Essa madrugada eu me vi caminhando de cabeça baixa. Aquele olhar para baixo assim, curto. Entende? Quando você olha assim, 10 metros à frente dos pés, que você não quer ver o que está lá à frente. Estou falando do sentido espiritual, meu irmão. Não estou falando da carne, não. E Deus me fez ver uma barreira que chegou aqui assim, ó, na frente do meu olho assim, ó, fazendo com que o meu olhar se levantasse.
E eu tive que ver lá na frente. Sabe quando você levanta o olhar assim, em nível à sua altura? Então você tem uma visão longínqua, bem longe. E Deus disse para mim assim: levanta seus olhos e olha para frente. Olha para frente, meu irmão, olha para frente. Meu irmão, olha para Deus. Meu irmão, olha para onde você vai mandar a sua alma. Meu irmão, visualiza aquele futuro, aquilo que Deus tem para você. Para de visualizar o chão que está diante de você. O chão que está diante de você não pode fazer nada por você, senão abrir a boca e receber o teu corpo. Abre os teus olhos e olha para frente. Olha para Deus. Esquece tudo e todos. Não há o que ninguém possa fazer mais. Estamos em dias tão difíceis que não há mais o que se possa fazer. Mal você vai conseguir salvar a tua alma. Até porque ninguém pode salvar a alma de ninguém. Ninguém vai para o céu de carona, né? Então levante a sua cabeça. Olha para Jesus Cristo. Olha para o horizonte. Olha para frente. Olha para uma altura acima da sua altura, inclina os teus olhos para o céu e vê o que Deus tem para você, meu irmão. E deseja viver com Deus, deseja viver uma vida santa, viver uma vida consagrada a Deus, deseja viver e fazer aquilo que verdadeiramente agrada a Deus. Eu costumo dizer, tira os olhos das coisas do mundo, mas... essas palavras, às vezes, para mim mesmo, ela me coloca em conflitos, porque como você vai tirar os olhos das coisas do mundo, porque você está no mundo? Sim, eu entendo isso, perfeitamente. Acontece que quando você se envolve, dá mais espaço, mais ênfase para as coisas do mundo material, para a sua vida, do que para Deus, então a vida material começa a cuidar de você e Deus deixa de fazer isso, porque você diminui o espaço para Deus. Quando eu digo para você tira os olhos das coisas do mundo, tira os olhos do mundo, eu não estou dizendo para você jogar fora o que você tem ou parar de correr atrás das coisas da vida material. Não, porque tudo é por Deus. É Ele quem te concede sabedoria e entendimento. Mas mesmo granjeando todos os dias algo material, enriquecendo a sua vida, lembra, a riqueza é de Deus. Mas tem que haver em primeiro lugar, sobre tudo e todos, a presença de Deus na sua vida, meu irmão. Na sua vida. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Deus tem que ser o Senhor da sua vida. Deus tem que ser a luz do seu caminhar. Jesus Cristo tem que ser a sua luz. Tem que ser a sua referência. Tem que ser a sua referência de pensar, de falar, de agir, de sonhar, de caminhar. Jesus Cristo tem que ser a sua referência nessa vida material. Porque só desta forma, por Deus você vai caminhar e vai prosperar. Amém? Está me entendendo? O grande problema das riquezas que conquistamos é que por elas nós esquecemos o mundo espiritual e ficamos presos no mundo material. É disso que eu estou te falando. Não fique preso no mundo. Por que aquele povo que saiu do Egito sofreu tanto? Porque eles não conseguiam, embora eram escravos no Egito e não possuíam nada, mas eles estavam com aquela cultura, aquela educação, eles estavam presos naquele mundo e eles não conseguiam viver com Deus aquilo que Deus havia proposto para eles. Eles não conseguiam, porque eles não conseguiam se livrar daquela cultura que eles haviam conquistado ao longo da vida. Eles é o exemplo vivo de alguém que toma a decisão de aceitar Jesus Cristo e viver com Cristo. Mas quando você toma a decisão de viver com Cristo, como eu falei lá no princípio, você levanta uma bandeira. Aquele povo do Egito, aquele Israel, aquela descendência de Israel que era muito numerosa, elas aceitaram viver na presença de Deus, mas agora elas não conseguiam se despir daquela cultura, daquilo que eles tinham aprendido. Exatamente o contrário do que aconteceu com Moisés. Deus tirou Moisés do meio deles e levou lá para a terra onde morava Jetro, aquela região que posteriormente Jetro se tornou o sogro de Moisés, e a gente sabe pela Bíblia que Jetro era um sacerdote nômade. Jetro era um homem, um servo de Deus, um sacerdote a serviço de Deus, de natureza nômade. Era um sacerdote de Deus. E durante aqueles anos que Moisés ficou ali, ele esqueceu, por Deus ele teve que se despir de tudo que representava Egito na vida dele. Tudo.
Quando Deus levou ele de volta, o próprio Moisés já não sabia mais nada sobre o Egito. E quando ele chegou, teve dificuldade para ser reconhecido. Todos que via ele se assustavam, porque ele já não era mais um egípcio. Agora ele era um servo de Deus, ele havia recebido de Deus uma nova educação, uma nova postura, uma nova linguagem, uma nova aparência. É disso que eu falo para você. Quando você toma a decisão de viver com Cristo, meu irmão, então apropria-se disso. Amém? Você está me entendendo? Glória a Deus. É disso que eu falo. Tomar a decisão de viver com Jesus Cristo, ao lado de Jesus Cristo, é tomar uma decisão muito séria, porque você está inserido num mundo terrível, tremendo, mundo esse onde o seu corpo depende completamente e a sua alma vive em meio um território onde Satanás deita e rola, território onde é de Satanás, pertence a ele, segundo a própria Bíblia. Então, quando você levanta essa bandeira, meu irmão, você está declarando nada mais, nada menos para o próprio diabo que daqui para frente é guerra. Você está firme com Jesus Cristo e não vai abrir mão. Não importa o que aconteça, você não vai abrir mão. Aí, meu amado, meu querido irmão em Cristo Jesus, você tem que ser mais firme do que nunca, porque agora você vai viver duas vidas. Uma é material e você vai trabalhar e lutar por ela, porque você precisa. E a outra é espiritual, você vai lutar infinitamente sem parar por ela, porque você precisa da salvação e você deseja estar com Deus. Está me entendendo? Em o nome de Jesus Cristo, receba a paz do meu Senhor Jesus e tenha dias lindos, dias abençoados, conscientes. Busque a Jesus Cristo na totalidade e procura viver isso. Amém? Glória a Deus. Um abraço para você. Ajuda-nos a falar de Jesus Cristo. Amém?